Olá, tudo bem? Vamos falar com Deus. Meu Deus, em nome de Jesus, abençoe nosso dia, Pai. Que a gente veja oportunidades onde outros veem rotina. E que nossas palavras e ações tragam paz a quem cruzar nosso caminho. Abençoa nosso trabalho, nossa casa e as pessoas que amamos. Que nada nos falte do que é essencial. E que sejamos gratos pelo que já temos. Que a cada dia que meditarmos na Sua palavra, que o Senhor fale o necessário para nós. E que essa meditação nos faça ser próximo do Senhor, Deus. Ter intimidade com o Senhor mais e mais. Em nome de Jesus, amém. Ótimo dia para todos nós, tá? Vamos então dar continuidade ao nosso estudo. Hoje nós vamos meditar no livro de Marcos, capítulo 2, versículo 8, que diz assim: Jesus, conhecendo logo em seu espírito que eles assim arrazoavam, lhes disse: Por que arrazoais sobre estas coisas em vossos corações? Então esse versículo é uma continuidade do estudo que a gente está fazendo da cura do paralítico. Que isso ocorreu em Cafarnaum, né? Onde Jesus estava em uma casa lotada, cheia de gente. Aí 4 amigos levou o paralítico até ele. Como não tinha como chegar até Jesus, eles abriram o telhado e desceram. Jesus, vendo isso, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. Mas em meio à multidão existiam alguns escribas, né? E eles ficaram incomodados com isso, começaram a pensar: por que este homem fala assim? Ele está blasfemando? Quem pode perdoar pecados senão Deus? Aí o estudo tem um estudo de todos os versículos, né? Do livro de Marcos, capítulo 1, versículo 1 até aqui. Já tem um estudo aí, se vocês quiserem voltar lá, acompanhar, né? Tá detalhado. Hoje nós vamos fazer o estudo detalhado do versículo 8, né? Que começa: Jesus conhecendo logo o seu espírito. Então, Jesus percebeu o que eles estavam pensando sem que precisassem falar. Isso mostra o conhecimento sobrenatural dele. Ele não precisou que explicassem em voz alta, né? Aí, continuando. Jesus, conhecendo logo o seu espírito, que eles assim arrazoavam, lhes disse: Por que arrazoais sobre essas coisas em vossos corações? Então, em espírito também, Jesus confronta o raciocínio interno deles, né? Porque arrazoar aqui é questionar, né? Ser resistente a algo. Aí eles tinham dúvida em relação ao Jesus, aos milagres, né? Então, o problema não era só a dúvida, mas a atitude fechada diante de quem estava diante deles, né? E isso quer dizer o quê? Que eles não abriam o coração, como tem muita gente, um coração fechado para Jesus. Não deixa Jesus entrar na vida deles, fica questionando, duvidando. Tantos milagres que Jesus fez e faz, ainda existe pessoa que não acredita nele, acha que ele não existe, né? Então, nesse momento, Jesus está provando a sua autoridade divina. Ele revelou a sua autoridade divina, perdoando os pecados do paralítico. Então, Jesus estava afirmando ser Deus em carne. Os escribas entenderam isso corretamente do ponto de vista teológico, né? Só que eles não viam. Perdoar os pecados é algo invisível, né? A gente sente a mudança de dentro para fora. A gente muda quando a gente aceita Jesus.
E os escribas não viram, então eles ficaram duvidando de Jesus. Então o que que Jesus fez? Ele fez uma ação visível. Além de revelar sua autoridade divina, perdoando os pecados, ele provou com a ação. Como assim? Ele ele curou o paralítico na hora, para todo mundo ver, né? Quando ele disse: "Levanta-te e anda", e o paralítico começou a andar. E isso foi uma prova que sua palavra sobre o perdão também é verdadeira. O paralítico foi perdoado, teve fé e Jesus curou ele. Esse versículo expõe como as pessoas podem resistir interiormente à verdade, mesmo quando ela está na cara. Os escribas focaram na forma como Jesus falou e perderam o fato de que um homem estava sendo restaurado diante deles. Eles preferiram confrontar Jesus do que ter humildade de se despir de todos os seus cargos, né? Que eles eram cientistas, né? Estudiosos da Bíblia. Então eles preferiram confrontar do que se despir, que aprender com Jesus, do que ser ajudado por Jesus. E aqui ele também, esse versículo mostra também que Jesus conhece não só ações, mas os pensamentos e intenções do coração. Não há nada oculto para ele. Então, seja sempre sincero com Jesus. Ele conhece tudo sobre você, até o que há no mais íntimo do seu coração. E Deus é tão maravilhoso que Jesus não veio em espírito, ele foi homem de carne e osso como nós. Ele passou por tudo que a gente passa. Por quê? Porque aí ele consegue entender o que quando a gente vai pedir ajuda para ele, ele sabe, eu passei por isso, eu sei o que que ela está sentindo, o que ele está sentindo. Eu posso ajudar. Porque eu vivi isso também e sei o quanto é horrível. Então não tenha medo, não resista, porque Jesus pode nos ajudar, sim. E é a única pessoa que pode nos ajudar, tanto fisicamente como espiritualmente. Por isso que ele passou tudo o que ele passou. Para hoje, ele tem autoridade para nos ajudar. Então, invoque ele nas suas tristezas, nas suas alegrias, nas percas, quando está, como se diz, fugiu a palavra aqui, na abundância, né? Ele pode e quer nos ajudar. Deus abençoe, até a próxima. E não se esqueça que Jesus está voltando.